que hoje a gente vai conversar sobre o que a gente está chamando de cansaço do diabetes, né, Lu? Que a gente escuta muito Uhum. essa frase, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E se vocês quiserem participar, gente, será um prazer. Coloque aí sempre as dúvidas, as perguntas, os comentários, que a gente gosta muito de ouvir vocês também, viu? Então, deixa eu me apresentar primeiro, depois eu vou pedir para o Luiz se apresentar. Então, meu nome é Márcia Salomão, eu sou psicóloga clínica, sou mestre em educação em diabetes, trabalho no ambulatório de diabetes tipo 1 da Santa Casa de Belo Horizonte. E eu e o Luiz trabalhamos juntos e fazemos lá um trabalho todo especial com os nossos pacientes. Eu sei que muitos deles estão por aqui, porque hoje essa live faz parte do nosso grupo de educação em diabetes, né, Luiz? Que por conta da pandemia nós Uhum. não estamos podendo fazer presencialmente, mas a gente nunca deixa de estar aqui perto de vocês. Então, obrigada por todos que estão aí. Luiz. Eu sou Luiz Gustavo, psicólogo. Eu e Márcio somos a equipe da psicologia do ambulatório de diabetes tipo 1 da Santa Casa. Então, nós temos um trabalho bastante importante aí junto aos pacientes. E hoje temos com vocês uma responsabilidade, né, Márcio, de poder pensar um pouquinho sobre esse cansei do meu diabetes e agora, né? Então, já para a gente começar, né, a nossa reflexão, na pergunta já tem uma certa afirmação, né? Ou seja, cansei do meu diabetes, ou seja, será que o diabetes cansa mesmo? O que que é isso, né? Como que é isso no dia a dia? Então é super comum. Ô, Márcia, fixa o título pra gente, por favor. Já vou. Então é super comum ouvir dos pacientes uma certa desmotivação em relação ao tratamento mesmo, desesperança, não adesão ao tratamento, inclusive, e às vezes por questão do cansaço, porque demanda uma certa organização do dia a dia como um todo, né? São novas rotinas, novos aprendizados, novas informações. Então, assim, quando a pessoa recebe esse diagnóstico, então, a pergunta é e agora, né? Então, a resposta é: vamos educá-lo em diabetes. Vamos conhecer um pouquinho mais desse mundo, vamos saber o que é o diabetes, como que vai ser a vivência do meu diabetes, como que vai ser o diabetes no seu corpo, como que você vai entender isso no seu dia a dia, né? Como que o seu dia a dia vai se adequar e vai mudar algumas rotinas em relação ao diabetes. Então, assim, e só para a gente poder pensar que é possível uma vida com o diabetes tipo 1, né? Assim, alguns pacientes também têm esse pensamento de que acabou, eu não vou poder fazer mais as coisas que eu gosto de fazer, ou comer as coisas que eu gosto de comer, por exemplo. Então, vem sempre aqueles pensamentos prontos, né, Márcia? Então vou ter que cortar a minha alimentação, não posso comer mais algum tipo de comida que eu gosto, eu talvez não vou poder ir em lugares que eu gosto de frequentar por causa do diabetes. E aí você vê que a pessoa às vezes entende diabetes como algo que paralisa a vida, né? E aí quando a gente traz essa educação em diabetes com bastante conhecimento, embasado em ciência, a pessoa começa de volta essa vida com autonomia, com flexibilidade, é o que a gente busca toda quinta-feira no ambulatório, né, Márcia? E também nas lives como um todo. Isso. E eu acho que uma coisa importante da gente pensar é o seguinte: qual é a sua expectativa? Né? Porque muitas vezes a gente fica frustrado, ou fica cansado, ou fica desmotivado, porque a nossa expectativa é diferente, às vezes, da realidade naquele momento. Né? Então, a forma como você recebeu o diagnóstico, a forma como você tratou isso, o que você conhecia a respeito do diabetes, o que você sabe, né, o que te contaram, o que te falaram. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: será que eu sei exatamente o que é diabetes? Ou que eu Uhum, sei o que me contaram, o que falaram, a experiência de fulano, né? Porque eu acho que essa questão da expectativa, Luiz, eu acho que é a coisa hoje que deixa a gente mais frustrado. Porque uhum, se eu tenho expectativa de uma vida, por exemplo, perfeita, né? A minha dificuldade de aceitar as limitações que a vida tem vão me gerar muito sofrimento, vão fazer com que eu fique desmotivado. Mas se de uhum, repente eu começar a pensar, tá bom, eu tenho diabetes, e agora? Em vez de uhum, pensar, vou cansar de ter isso, isso vai ser difícil para mim, tá bom. O que eu posso fazer hoje, né, na minha vida, na atual circunstância que eu estou hoje, com a realidade que nós estamos, né, Luiz? De uhum, pandemia, de dificuldades financeiras, às vezes nem todos têm acesso
a um tratamento de tanta qualidade. Então, eu acho que isso tudo a gente tem que pensar e tem que tentar entender assim, tá bom, com isso tudo que eu tenho hoje, o que que eu posso fazer? E aonde Uhum, é que eu posso melhorar, né, Luiz? sim. Porque eu acho que quando a gente fala muito de cansaço, você sabe disso, porque nós também cansamos, né? Nós também temos uma Uhum, vida atribulada. Mas a gente sabe que a questão do diabetes é uma questão de um cansaço, de uma rotina, às vezes muito maçante, né, Luiz? Às vezes uhum. os pacientes falam com a gente: ah, mas todo dia eu tenho que fazer a mesma coisa. Ah, mas todo dia eu tenho que medir, todo dia eu tenho que fazer isso. E aí eu fico pensando, será que não tem uma outra forma de fazer o que você faz sempre, né? Será que eu não posso variar em algumas coisas? É claro que a minha dose de insulina ou a quantidade de carboidrato que eu vou comer por dia tem que ser uma coisa mais fixa. Mas dentro disso, será que não tem algo que eu possa fazer que me deixe um pouco menos cansado dessa rotina? Uhum. Exatamente. E essa ideia de compreender de forma muito bem clara que a vida pode continuar, e ela deve continuar, inclusive, mesmo com o DM1 ao lado. Claro que, ao receber esse diagnóstico, algo vai mudar na rotina. Vou ter que considerar novas informações no meu dia a dia, vou ter que dar atenção a algumas questões que talvez não eram importantes para mim até ontem, por exemplo, em relação à alimentação adequada, uma rotina de atividade física. Mas se a gente pensar bem, todo mundo deveria ter uma preocupação nesse sentido, não só quem tem DM1, né? E aí parece que é algo específico de quem tem DM1, sabe? Uhum. Mas pensa bem, não é importante todo mundo alimentar de forma adequada? Não é importante todo mundo ter uma rotina de atividade física? É bom para todo mundo, né? Então, às vezes, até a forma como as pessoas vão entender e vão perceber o diagnóstico também impacta muito no emocional. Porque se ele entende que o diagnóstico é uma sentença e acabou a minha vida daqui para frente, o tratamento ali para frente já começa a ser bastante penoso, doloroso, a pessoa perde motivação, não quer ir nas consultas, etc. Agora, se essa pessoa recebe esse diagnóstico e mesmo com todo sentimento de medo, ansiedade, que é comum de acontecer, inclusive, diante de um diagnóstico, ela passa a perguntar, então, o que que eu faço com isso agora? Ok, tem um diagnóstico. E agora, o que que eu faço? Eu busco informação, eu ligo para alguém, eu busco grupos, eu sigo perfis no Instagram. O que que eu faço agora, então? Né? Então, esse ponto de não ter informação, como você disse, eu também acho que influencia bastante nesse emocional desorganizado em relação ao diagnóstico. Porque a pessoa não sabe o que fazer. Talvez ela nem entende muito bem o que é ter um DM1, por exemplo. Talvez ela teve um diagnóstico e não foi preparado esse terreno para dar um diagnóstico. Ela recebeu um laudo ali e pronto, toma isso aqui na sua mão e se vira agora. Né? A gente sabe que em algumas situações acontece isso perfeitamente. E aí, eu tenho um paciente diante de mim com um diagnóstico de DM1, mando ele embora, sem informação nenhuma, e dali para frente, para a vida daquela pessoa, vai ficar muito mais complexa, muito mais complicada, porque ela não sabe o que fazer, né? Então, até esse cuidado mesmo de como dar notícia, de como abordar no dia a dia, de como ter mais carinho com vocês mesmos em relação ao tratamento é muito importante. E também é um dever nosso da equipe de saúde sensibilizar também os pacientes, né, Márcia? Falar mais sobre isso, conscientização, dizer que é possível, e é possível mesmo, não é só conversa fiada. A gente sabe que a ciência nos embasa em relação a protocolos e tratamentos mais flexíveis, autônomos. Então, assim, é o que a gente está sempre falando. É possível uma vida com DM1, é possível. Não estamos romantizando ter DM1, o ponto não é esse. Estamos dizendo que é possível viver com o DM1, é possível ser educado em diabetes e a vida continuar, né, Márcia? Sim. E o que a gente está falando, na verdade, é a respeito, gente, de um cansaço, mas não é um cansaço físico. Então, isso é uma coisa que a gente tem que colocar. É um cansaço mental. E existem níveis desse cansaço, né, Lu? Que a gente precisa falar. Existem Uhum. níveis de cansaço que você cansou hoje, amanhã você dorme, amanhã você fala, não, mas hoje é um novo dia, eu vou recomeçar, eu vou fazer diferente.
Tem um sim. outro cansaço, que eu estou cansado hoje e amanhã eu acordo cansado. Mas eu ainda faço as coisas. E existe aquele cansaço de estou esgotado, não saio da cama, não tenho vontade de fazer não só o cuidado com o meu diabetes, mas o cuidado comigo. Porque Uhum, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, gente, não existe uma pessoa separada do diabetes. Né? Eu não posso imaginar a minha vida como assim, não. Então, tem horas que eu faço de conta que eu não tenho diabetes. Tem horas que eu tenho diabetes demais, por exemplo. uhum, Né? Na verdade, nós temos que lembrar que a vida é uma só e que a gente tem que tentar viver melhor com este momento que a gente tem. Porque senão realmente se torna cansativo. Senão uhum, realmente se torna um problema quando você acha que você tem que viver duas vidas separadas. Que você só vai ser feliz se você não tiver o diabetes ou se você tiver ele em perfeição, né? Por isso eu falei muito das expectativas. E isso que o Luiz falou, que eu acho que é uma questão muito importante, gente, informação. A gente tem que entender o que se passa com a gente, com o uhum, nosso organismo, né, para a gente tentar impactar isso de uma forma menos negativa na vida como um todo. Né? uhum, Então, se eu sei, por exemplo, que eu tenho tendências a ter hipoglicemia à noite, por exemplo, de madrugada, então o que será que eu posso fazer? Porque ninguém gosta de ter uma hipoglicemia à noite, de acordar assustado, de acordar no dia seguinte e pensar: o que será que aconteceu, meu Deus? Né? Ou a hiperglicemia também. Tem gente que relata e fala assim: passei a noite inteira no banheiro, passei a noite inteira tendo que beber água. Isso não é uhum, qualidade de vida, né? Mas a gente também não pode simplesmente falar: bom, eu tenho muita hipoglicemia, eu tenho muita hiperglicemia e essa é a minha vida, então eu vou viver ela desse jeito. Porque uhum, aí realmente você começa a afetar outras áreas da sua vida que não precisavam ser afetadas, né? Você uhum, começa a não ter saúde emocional para cuidar do básico, né? Porque, gente, estresse, às vezes um pouco de privação de sono, todos nós somos jogados um pouco nessa vida. A gente sabe que está muito difícil, né? Mas a gente pode tentar melhorar isso, para não chegar num ponto de que você fale assim: não vou mais aplicar a minha insulina, vou aplicar só a basal, só para me manter. Porque a gente sabe que isso acontece. uhum, Então, o que eu acho é que a gente precisa entender que existe vida e existe vida boa. Né? Nós temos tantos profissionais da saúde, gente, que têm diabetes, que cuidam de outras pessoas e se cuidam, né? Que têm uma vida de 20, 30 anos com diabetes sem complicações. Porque o medo da complicação também, né, Luiz, é uma coisa que eu uhum, acho que abala muito o emocional, né? Ah, eu posso sim, ter uma complicação. Só que uhum, esse abalo emocional é baseado no medo. E uhum, quando a gente tem medo, a mudança dura pouco, né? A mudança é só naquele momento, né? Vamos fazer alguma coisa aqui para resolver, né? E a gente uhum, sabe que isso tem que ser feito a longo prazo, né? Mas não é sim, pensar assim: nossa, a longo prazo eu preciso disso, né? uhum, Não, a longo prazo eu preciso cuidar de mim. sim. Com certeza. E assim, até essa questão do que a gente sempre bate na tecla da informação, de buscar por informação adequada para justamente evitar até uma certa ansiedade do processo, pode parecer que nós falamos sempre da mesma coisa, mas a gente sempre fala da mesma coisa porque isso é a base do tratamento. Não tem meio termo. Ou você sabe o que se passa com você em relação a ter informação, ou você não sabe. Né? Por exemplo, eu ouvi outro dia no ambulatório um caso de uma pessoa que estava no jogo de futebol e chegou no jogo cedo. E a última vez que a pessoa comeu foi 1 hora antes do jogo. Comeu em casa, então foi para o estádio, teve o deslocamento para o estádio, entrou no estádio até o jogo começar, foi quase 1 hora e meia sem comer. E aí, quando comeu a última vez, mediu, estava 400. Durante o jogo, pulando, torcendo, gasta energia. E aí, no final do jogo, passou mal. 55.
Então, assim, às vezes você percebe que se eu tenho informação, eu sei como lidar com uma situação dessa de maior, digamos, urgência. Ou seja, se eu vou no jogo de futebol e eu sei que às vezes eu vou querer gritar, vou querer pular e comemorar, talvez eu tenha que fazer uma refeição, uma reforçada antes. Porque alguns estádios não permitem entrar com comida ou bebida. Tô querendo dizer em relação a isso, tá? E geralmente coisas lá dentro são caras. E o que tem é muito pouco saudável, digamos assim. Então, tem como eu fazer uma certa organização para que eu possa frequentar o jogo quando eu quiser. Eu não tenho que deixar de ir no estádio só porque eu tenho DM1, por exemplo, que eu posso passar mal. Então, se eu tenho informação, eu faço esse manejo melhor. Eu converso com o meu médico, eu converso com quem me acompanha. Olha, é possível então eu ir no jogo e não passar mal? O que que eu faço então? Né? Então, aí começa o processo de educação. Olha, então talvez se você não pode, em hipótese nenhuma, entrar com alimentação para dentro do estádio, e se as coisas que vendem lá dentro às vezes são muito gordurosas, ou às vezes não são tão saudáveis, ou talvez nem bebida, vamos achar uma forma então de você talvez comer antes de entrar no jogo, colocar a glicose um pouco mais alta, e aí você talvez não vai chegar nos 55, por exemplo, não fique tanto tempo sem comer. E pior, depois do jogo, essa pessoa ficou sem comer umas 4, 5 horas. Ia passar mal com certeza. Né? Então, assim, informação nos ajuda a lidar com situações de emergência. Vamos supor, a pessoa tem DM1 e tem alguém ao lado dela. E as pessoas não sabem que ela tem DM1. E às vezes, ela mesma pode orientar a pessoa, olha, é assim que se resolve, por exemplo, uma hiperglicemia, numa urgência, usa essas gramas de carboidrato que eu tenho aqui no meu bolso e me dá, se caso eu precisar de alguma assistência e que eu não conseguir me ajudar por conta própria, né? Então, eu falo que a pessoa também tem diabetes, ela tem um lugar de fala muito importante, de falar sobre diabetes onde quer que ela esteja. Que seja uma escola, igual a Márcia sempre trabalha muito, que seja um trabalho, as pessoas por perto, as pessoas geralmente de confiança têm que saber sobre o meu diabetes. Porque se precisar algum dia, alguém pode me socorrer. Né? Estou falando no pior caso. Então, estou querendo dizer tudo isso para poder fechar com a ideia. Se eu tenho informação, eu sei lidar com tudo isso. Informação me dá autonomia na minha vida. Eu posso ir e vir como eu bem entender se eu tenho informação e se eu sei usá-la de forma adequada, né? Então permite a pessoa ir numa festa, ir no jogo de futebol, ir no jogo de futebol, ir trabalhar todo dia, fazer qualquer coisa que ela quiser fazer. A vida não tem que parar por conta disso. Agora, claro, se eu tenho uma pessoa desmotivada, desesperançosa, a gente tem que fazer um acolhimento com essa pessoa para ela poder entender que a vida não acabou por conta disso. Então, quando a gente pergunta esse câncer do meu diabetes agora, é um ponto onde a pessoa já tem o diabetes e ela cansou do diabetes, não quer lidar com isso mais, ela abriu mão do tratamento, não vai aplicar mais nada. E aí, essa adesão ao tratamento fica um pouco mais complicada, porque ela já entendeu de alguma forma que o que ela está fazendo não está dando resultado. É muito difícil, demanda muita energia, muita organização no dia a dia, igual você disse, as rotinas, né? Então, até essa sensibilização também é muito importante. De mostrar para essa pessoa que é possível fazer uma organização adequada para a sua vida, inclusive. Para o seu trabalho, para a sua vida de estudo, ou sua vida de ficar em casa, por exemplo. Então, assim, a gente sempre fala com você o seguinte: é possível uma vida com DMU. Talvez no início não vai ser tão fácil, porque você não sabe muito bem o que é vivenciar o diabetes, é uma coisa nova. Quando você recebe o diagnóstico, já vem na sua cabeça aquele bombardeio de estímulos sociais. Ah, não pode doce, ah, vai ter complicação, ah, tem risco de não sei o quê. Então, assim, junto com o diagnóstico, acompanha várias crenças sociais, e sempre negativas. É sempre o pior que a gente pensa. A gente nunca pensa assim, eu tenho diagnóstico de diabetes, é possível viver feliz. Ninguém pensa isso. A gente pensa no pior caso. Vou ter que amputar algum membro, se eu não controlar, minha vida vai ter que mudar toda. Então, até o cérebro mesmo tem uma tendência meio negativa, sabe? Então, veja, uma pessoa tem um diagnóstico, que quem passou o diagnóstico não fez essa transição da psicoeducação sobre o diagnóstico, e as pessoas vão embora com a mente cheia de pensamentos negativos sobre ela mesma, sobre o diabetes, sobre, então é culpa minha, então é culpa da minha família, e aí aquela pessoa foi embora com tantos pensamentos que ela vai ficar super ansiosa, ou seja, de novo, informação. Saber como falar, a Sociedade de Diabetes atualizou a diretriz sobre a linguagem no diabetes, ou seja, como que estamos falando sobre diabetes hoje em dia, equipe da saúde?
né? Como que a gente está chegando nos pacientes com uma linguagem acessível? Será que é acessível? Será que é uma linguagem que acolhe esse paciente? Será que é uma linguagem que entende a história do paciente? Porque às vezes não é. Às vezes não é. Não é o nosso caso ambulatório, né? Mas assim, a gente sabe que isso existe. Então, a linguagem é muito importante. Como estamos falando, com qual palavra estamos usando, nos referindo a todo o processo é muito importante também. E pode parecer só uma palavra, mas para quem está ouvindo pode mudar toda a vida. Pro lado bom ou pro lado talvez não tão bom assim, né, Márcia? Sim. E vamos pensar assim, né, gente? Tá bom, eu tenho diabetes, já tem um tempo que eu tenho, eu venho lutando contra algumas coisas e não estou conseguindo, nesse momento, fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Então, o que, que é que a gente tem que fazer? A gente tem que parar e rever onde é que está o problema, né? Uhum. Às vezes é na equipe de saúde, como você falou. Sim, às vezes eu não confio tanto em uma pessoa que está comigo, às vezes eu não estou conseguindo me fazer ser ouvido da maneira adequada, né? Então, será que de repente eu não tenho que mudar a minha forma de falar? Olha, eu não estou dando conta, não é que eu não quero, não é que é preguiça, né? E vamos tentar entender, então, o que, que você não está dando conta? Porque uma Uhum. coisa, inclusive, que a gente fala no ambulatório, que até a gente conversou hoje a respeito disso, é o seguinte: às vezes a gente, como profissional de saúde, ou como paciente mesmo, às vezes a gente está insistindo em uma tecla que naquele momento não dá para insistir. A gente Sim. precisa rever algumas coisas. Talvez a minha Uhum. meta de glicemia, para mim, neste momento de vida, esteja muito difícil. Então, vamos pensar uma outra alternativa. O que, que a gente pode fazer? Ah, não posso Uhum. mudar a minha meta, mas posso mudar, às vezes, a maneira como eu aplico. Converse. Eu acho que as pessoas têm a tendência de achar que ou elas sabem tudo ou elas não entendem nada. E quando a gente sabe tudo, a gente tem um problema, porque a gente não ouve. Quando a gente não sabe nada, a gente acha que não vai dar conta de saber. Uhum. Então, são dois extremos perigosos, né? São dois extremos que não fazem com que você saia do seu lugar. Você tem a sensação de estar andando sempre no mesmo lugar. Então, é Uhum. claro que a gente sabe que um bom profissional, como alguém escreveu aqui, faz diferença. A gente sabe que a gente, enquanto profissional da área da saúde, e não vale só para o psicólogo, né, gente? A gente sabe que tem nutricionistas, os nossos colegas estão todos aí, né? Os enfermeiros, os educadores físicos, os endocrinologistas, todos os profissionais que mexem com a área da saúde, eles tem que ter essa escuta um pouco mais refinada. Mas se ele não estiver conseguindo te entender, tente explicar e tente pensar o que será que você pode fazer para tornar isso uma coisa menos pesada para você. Por exemplo, Uhum. nessa pandemia, a gente sabe que muita gente não foi fazer consulta. Muita gente não conseguiu sair da cidade onde estava. Muita gente não tinha um carro de saúde para levar. Muita gente não teve dinheiro para fazer consulta. Muitas pessoas não tiveram acesso, né, a um profissional que pudesse, naquele momento, ajudá-los. Muita gente Uhum. perdeu emprego. Muita gente trocou de turno, né? Gente que trabalhava Sim. menos está trabalhando mais, está ganhando menos. Então, isso tudo influencia na sua vida com diabetes também. Então, será que as circunstâncias nesse momento estão pedindo para que você tente rever algumas coisas, né? Será que é esse caminho? Ah, mas não tem outro caminho agora, eu tenho que trabalhar isso tudo que eu estou trabalhando. Então, vamos pensar, né? Como é que eu posso fazer para viver de uma forma que isso pese menos? Uhum. Talvez, por exemplo, você acha que você não pode comer carboidrato, que você tem que fazer uma dieta de extrema restrição. E eu sei, o Luiz sabe, a gente faz parte do grupo Gestalo, ele até mais do que eu, entende que uma restrição não é a solução. Vai te proporcionar outro tipo de complicações emocionais do que só a questão do diabetes.
Então, será que você não está exagerando em algumas coisas? Será que Uhum, você não é meio 8 ou 80? Será que a gente não tem uma outra forma de ver, né? Porque eu uhum, acho que assim, a gente tem que lembrar, gente, que a gente não precisa estar 100% o tempo inteiro, né? Tudo bem se a gente acordar um dia e não tiver tão bem. E o uhum, importante é você reconhecer que você não está tão bem para você tentar mudar. Porque se você fica o tempo inteiro, ah, não, tô bem, mas na verdade não tá. Ah, não, tá bom, mas na verdade não tá. Vai chegar uma uhum. hora que vai ficar ruim mesmo. E aí você Sim. vai se ver sem saída. E essa é a hora que a gente escuta: cansei de ter diabetes, não quero mais, não quero Uhum, mais, não quero mais. Primeiro, como se isso fosse uma escolha, né? uhum, Infelizmente, a gente não pode hoje, né, Luiz? A gente não sabe como é que vai ser o futuro, né? uhum, Então, a gente também tem que pensar nisso, quer dizer, qual que é o futuro que eu tô é, planejando para mim? Quer dizer, é um futuro sombrio? É um futuro cheio de complicações? É um futuro de uhum. privações? Ou não? Eu estou vendo um futuro que pode ser bom, que eu posso Sim. construir alguma coisa, né, Uhum, que vai ser boa para mim. sim. Com certeza. Deixa eu só apontar uma coisa que você falou que eu achei de máxima importância, a palavrinha restrição, dieta restritiva, né? Eu sempre falo sobre isso porque tem que ficar muito bem claro para as pessoas. Se vocês ouvirem por aí em algum lugar, algum colega da saúde falando com você sobre dieta restritiva, sai correndo, nunca mais volta. Foi muito bem claro, né? Sai correndo, nunca mais volta. Porque já sabemos pela ciência que dieta restritiva causa vontade, vontade causa compulsão. E isso não é saudável, tá? Um trabalho nutricional, talvez, é aquele onde o Nutri conhece quem é você, conhece a história de vida para depois pensar em uma possibilidade de adequação de alimentação, tá? Isso é o esperado, digamos assim. Eu não sei nem aprofundar na nutrição, mas eu acho que é isso. Então, assim, é muito comum de ouvir pacientes falar assim, olha, eu já passei por várias nutris, ou educadores físicos ou psicólogos, que nem me perguntaram sobre minha vida, ou nem me perguntaram sobre questões importantes, focaram só em uma coisa só, né? Então você percebe que falta, até do colega da saúde, mais informação. E assim, eu nem cobro muito, eu tô falando de bom senso. Já salvaria muitas vidas por aí, né? Então, de novo, ouvir a palavrinha dieta restritiva, sai correndo, nunca mais volta, tá? Guarda na cabeça isso aí. Então, assim, por exemplo, veja que interessante. Outro dia eu vi de alguém no ambulatório assim: nossa, eu tenho diabetes há não sei quanto tempo, e para mim hoje o diabetes é o menor dos problemas. E a pessoa falou assim: ah, eu vejo tantos pacientes aí com dificuldade de controlar a glicemia, e as pessoas falam: olha, para mim isso não é problema. Então, assim, tem um caminho que é possível. É claro que às vezes esse caminho está um pouco longe, está um pouco distante, porque talvez não tenha informação adequada, não tenha um acompanhamento necessário, importante, a pessoa realmente vai ficando descrente em relação à vida. Vai pensando que realmente é uma sentença, que dali para frente talvez não vai mudar muita coisa, ela já começa a ficar com sintomas um pouco mais depressivos, mais introspectiva, e dali para frente é um caminho muito delicado, que ela pode chegar, inclusive. Então, assim, de novo, estou falando da mesma coisa, de informação. Estou tentando falar de várias formas diferentes para a gente poder entender que informação salva a vida, gente. Insulina salva a vida, né? Então a gente sabe que se eu sei o que se passa comigo e eu sei lidar comigo mesmo na medida do possível, eu tenho uma vida muito mais flexível. Eu me permito viajar para onde eu quiser e não ficar com esse medo de e se eu tiver uma hipo? E se eu tiver uma hiper? E se eu chegar lá e acontecer alguma coisa? Então, assim, a gente tende a lidar melhor com as situações quando eu tenho informação, né? E a vida se torna um pouco mais, digamos, possível. Possível. Uhum. Então, sai daquele lugar de sentença, aquela coisa pesada, aquele fardo de acabou minha vida, e passa para, olha, talvez seja possível. Então, talvez já é muita coisa, né? Quando os pacientes entendem que o talvez é possível, já muda todo o cenário. Dali para frente é muito mais tranquilo, né? Então, ele saiu de uma rigidez e pensou que talvez seja possível pensar um pouquinho sobre o diabetes, né? Então, às vezes, o nosso trabalho mesmo é muito de conscientização, né, Márcia? E também sensibilização. Outro dia eu estava com uma pessoa que tem DM1 há mais de 30 anos, e aí estava com uma glicose descompensada.
Eu falei assim, olha, eu sei que você já tem vivenciado o diabetes há algum tempo, já tem as noções técnicas para saber sobre o diabetes. Nós vamos conversar sobre a sua vida. Nós não vamos falar sobre diabetes agora, depois. Aí contei um pouco da vida dele, conheci quem é a pessoa, para saber quem tá me contando essa história, a vida dele, como que é o dia a dia. Então, assim, falar sobre o diabetes é falar sobre a vida, né? Então, assim, é, de novo, uma sensibilidade do colega da saúde, sabe? Assim, de saber quem que é aquela pessoa que ele está conversando. Não é bom senso? Eu acho que não é pedir muito. Se eu me proponho a trabalhar na área de saúde, eu tenho o dever ético de se tem alguém, um paciente na minha frente, sofrendo ou falando sobre o diabetes, sobre esse cansaço, eu tenho a obrigação de acolher essa pessoa. Como assim? Você é nervoso por quê? Esse estresse, o que que te causa estresse? É não saber como se alimentar de forma adequada? É não saber o que fazer? É diante, às vezes, de uma urgência, não saber como resolver essa urgência? É não ter quem te acompanha? Da onde que vem esse estresse? Da onde que vem esse incômodo? Porque pode vir de várias formas. E, às vezes, o pior dos casos, talvez seja o mais delicado. Vem da família, vem de amigos, vem de pessoas ao redor, né? E às vezes vem um comentário assim, bem-humorado, que afeta a pessoa. Às vezes vem como indireta, ou vem direto mesmo, né? A vida acabou mesmo, cuidado, hein? Então, ouvir tudo isso, pensa bem, é um fardo gigantesco. Então, eu tenho uma pessoa já fragilizada, e ela ouve de alguém julgamentos de diversas formas, essa pessoa, para cair em depressão, é um passo. Ela já está fragilizada. E alguém vai lá e afunda mais ela ainda, né? A gente quer resgatar a pessoa, não é que ela afunde mais ainda. Então, às vezes, o discurso das pessoas, da área da saúde, da família, da sociedade, é um discurso totalmente, como que eu falo, insensível, sabe? É um discurso que não se preocupa com quem está ouvindo. Essa é a realidade. E aí você pensa, poxa, às vezes um discurso, às vezes uma coisa que eu falei para um paciente, e aí eu fui embora para minha casa, para ele mudou a vida. Ou por sentido de educação, ou por sentido de pensar assim, poxa, se o psicólogo falou é isso, então ele tá certo, né? Então realmente acabou. Então, assim, é muito complicado. Então, assim, eu acho que a palavra linguagem, né, que a sociedade autorizou, eu acho que a palavra X da questão, sabe, Márcia? Eu acho que como estamos comunicando sobre o diabetes é muito importante. Ainda mais no dia a dia, na prática, com colegas, com a família e tal. Isso é muito delicado, eu acho é muito complexo, sabe? E você falou uma coisa que eu acho que a gente não pode perder de vista. O diagnóstico de diabetes é um diagnóstico familiar. Não existe você falar que eu tenho diabetes e isso não afeta as outras pessoas. Afeta. Primeiro afeta como você descobriu, né? Como Uhum, você falou, essa questão do diagnóstico. Como que é vivido o diabetes dentro da minha casa, né? sim, Se as sim. pessoas são fatalistas, se as pessoas são julgadoras, se as pessoas são, né, são de tentar. Porque existe uma coisa também, né, Luiz, que uma coisa que me incomoda profundamente, que as pessoas têm mania de motivar as outras pessoas pelo medo, né? Como se o medo fosse uma motivação. Então, Uhum, cuidado. Se você fizer isso, 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 vai acontecer isso, isso, isso. exatamente. Então, quando a gente vive sobre o medo, né, pelo viés do medo, a gente não consegue lidar Uhum, com as situações de uma forma tranquila. Por isso que eu falei, às vezes não é incomum você escutar assim, um paciente infartou, tá? Aí agora ele não come mais gordura, agora ele faz atividade física, agora ele resolveu mudar a vida dele, radicalizar. Isso costuma durar pouco. Por uhum, quê? Porque está baseado no medo do que aconteceu, do que pode acontecer de novo. É diferente de você pensar assim, bom, até hoje eu vivi dessa forma. E viver dessa forma me levou a isto. Então agora eu tenho que pensar uma maneira de tentar viver de uma forma diferente. Então sim. vamos começar por algum lugar, né? Uhum, Porque a gente vive sobre essa perspectiva de medo. Desde quando a gente é criança,
os pais falam, cuidado com isso que você está fazendo, isso que você está fazendo vai Uhum. fazer aquilo, né? Sim, as Sim, crenças. sim. E a gente é submetido a esse tipo de situação, inclusive fora de casa. Porque todos nós, Uhum. uma sociedade como um todo, foi criada para ter medo, não para entender por que, que não pode, de repente, fazer alguma coisa. Ou porque não deve, ou porque talvez não seja tão legal para você, né? Porque serve Uhum. para o fulano, mas não serve para você. Então, quando a gente vive nessa sociedade que é pautada somente pelo medo, você fica perdido. Porque você fica assim, bom, isso eu tenho que ter medo, aquilo eu tenho que ter receio, isso aqui eu não posso fazer. Então é assim, ai, se a minha glicemia ficar assim hoje, não, eu não posso ir numa festa, porque se eu comer aquilo, Uhum. vai me dar Sim, um problema. Eu vou ter... E as pessoas, né? Você tá comendo isso, mas você tem diabetes, você não pode comer isso, você não pode exatamente. comer aquilo. Então, a gente está falando especificamente, gente, do diabetes, não só do DM1, do DM2 também. A gente está falando Uhum. sobre as questões de que o diabetes ainda vem pautado com muito preconceito, com muito Sim. fatalismo, com muito Uhum. de se você fizer isso, vai dar aquilo, se você fizer aquilo, vai dar aquilo outro. E a gente Uhum. sabe que não é assim, né? A gente também é um ser de fases, é um ser de momentos. Tem momentos que você dá conta de fazer algumas coisas, tem momentos que você não dá. Mas se você fica imerso numa família ou numa sociedade em que você é julgado o tempo inteiro pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer, você, na verdade, não assume o controle da sua escolha. Você tem a sensação de que escolhem por você. E muitas Uhum. vezes escolhem mesmo, né? Uhum. Muitas vezes é o seu profissional de saúde que fala para você o que você acha que você tem que comer. Não é fazer uma sugestão de, olha, você pode comer isso, você pode comer aquilo, você pode comer aquilo outro. Aquela palavrinha que a gente gosta que é flexibilidade, né? A flexibilidade é responsável por você se sentir também responsável pelas suas escolhas. Então, se eu Uhum. posso escolher isto ou isto ou isto, né? Significa que eu posso gerir a minha própria vida, Sim. né? E aí, quando a gente é criado como crianças que não são educadas a buscar autonomia, a gente se torna um adulto dessa forma. Então, se Uhum. você percebe que você não tem autonomia sobre a sua vida, sobre o seu processo, é a primeira coisa que você tem que fazer. É assim, o que, que é que eu tenho que fazer para, a partir de agora, eu entender que essa vida é minha? Eu tenho que tomar propriedade dela, porque só assim eu posso mudar. Então, quando você fala a respeito disso, da questão dos olhares, dos julgamentos, eu acho que isso tem que ficar na cabeça da gente e pensar assim: será que aquela pessoa que está me falando aquilo é uma pessoa que de repente eu posso confiar? Ou, tá bom, fulano falou isso. Eu vou perguntar para minha médica, vou perguntar para minha nutricionista, vou perguntar para alguém que estudou, que sabe isso, né? Uhum. E se ela não souber, como acontece com a gente, porque a gente não sabe de tudo, a gente vai buscar saber, né? E Sim. aí a gente volta para aquele início da educação. Então você Uhum. tem que se educar para você. Eu escuto muito das mães no diabetes nas escolas falando assim: depois que a escola entendeu que eu sabia o que, que era diabetes e que eu entendia do tratamento do meu filho, a coisa mudou. Por quê? Porque a pessoa sente confiança em você. E você também tem essa confiança. Então, se você não está confiante quanto ao seu tratamento, está na hora de a gente pensar o que, que a gente vai fazer. Às Uhum. vezes não dá para procurar um outro profissional, porque você mora numa cidade pequena, ou você é aquilo que tem no posto de saúde, então vamos procurar informação aonde se deve, né, Luiz? Que é isso que a gente Sim. fala. O Luiz sempre fala muito da ciência, sempre fala Uhum. muito disso. Por quê? Porque a gente tem que ser embasado em alguma coisa. O achismo, né? Ele tomou uma proporção muito grande na vida da gente. Eu acho isso. Então, Sim. não é verdade? Hoje em dia todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Isso pode ser um problema de. A minha camisa tá aqui, ó. Ciência e opinião, tá vendo? Ó, deixa bem claro pra vocês, ó.
Opinião não salva vidas, tá? Mas enfim, voltando ao assunto. Deixa eu expor uma colega nosso do grupo, a Débora, não sei se você está aqui ainda, comentar de uma situação que eu achei muito massa. Nós tivemos uma situação em equipe em algum dia desses aí, e aí, uma confraternização, e a Débora comeu alguns brigadeiros da mesa. Então, assim, cara, é isso. Isso é liberdade com a vida. Eu achei que aquele momento muito, muito foda pra mim. Porque assim, eu já sabia que a pessoa de diabetes pode comer doce. A minha questão não é essa. Mas assim, eu achei muito massa a leveza. Eu quero comer um brigadeiro, eu vou comer três ou quatro. Pegou a bombinha ali, tum, pronto, colocou e vida segue. Feliz com o que ela tinha que comer. É isso. Isso é liberdade na vida, liberdade no tratamento, né? E assim, mais uma coisa que eu gosto de deixar muito bem claro para vocês, assim, né? Que eu, enfim, bem informal. É, ninguém tem o direito de apontar o dedo para falar sobre o corpo de vocês ou sobre a vida de vocês. Ninguém tem, nem os pais têm esse direito. O que deve acontecer, ou deveria, é uma comunicação ativa. Eu converso, você tenta me entender, você põe seu ponto, eu ponho o meu, nós chegamos no meio termo, isso é esperado. Então, diante de alguém ou uma situação, até colega da saúde, inclusive, que te mandem ou obrigue a fazer alguma coisa, sem que essa pessoa saiba da sua vida, sai correndo também, tá? Gente, pensa bem, não existe outro caminho para fazer um tratamento em diabetes. Ou eu sei, conheço um pouquinho sobre a vida do meu paciente, ou não vai dar certo. É assim que funciona. Eu tenho que saber quem é ele, como que ele pensa, de onde que ele veio, como que é o dia a dia dele, para depois pensar como que eu vou, como psicólogo, no nosso caso aqui da live, como que nós vamos fazer uma intervenção mais adequada para aquele caso. Eu tenho que saber da vida daquela pessoa, eu não posso sair e falar assim, ah, então tá, já, você me falou então que você fica ansioso, come muito, então vou fazer intervenção de não coma muito. Não vai surtir efeito nenhum, porque eu não sei nada sobre aquela pessoa. Então, É uma opinião, né, Luiz? É é a sua opinião, isso não é opinião. ciência, exatamente. Então, assim, até o tempo é muito importante. Às vezes, uma sessão, por exemplo, se eu estou diante de uma instituição de saúde, que eu posso contar com esse paciente mais de uma vez, então eu me planejo para, tipo assim, 3, 4 sessões, se for o que eu tenho. Se for uma só, eu tento fazer o que eu puder em uma sessão só. Porque, às vezes, a estrutura não te propicia um atendimento com continuidade ou com retornos. Às vezes, vai ser aquele dia que você viu o paciente e você nem sabe quando você vai ver novamente. Então, assim, é usar o tempo de forma, o tempo de forma qualitativa, com qualidade. Ou seja, será que depois daquele atendimento, meu paciente foi embora com algum conhecimento? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Ah, não, ele foi embora com um pensamento um pouco diferente, mais atento a algumas coisas, e para aquele dia tá bom. Se eu posso encontrar com ele mais vezes, melhor ainda. Eu vou construindo uma ideia de um tratamento por partes, digamos assim, né? Então, às vezes o que a gente vê por aí, na verdade, muitos casos, inclusive, são pessoas que têm um histórico de profissionais da saúde totalmente, um histórico negativo. Já passei por tantos por aí que não deu certo, já ouvi tanta coisa que não dá certo, que a pessoa começa a ficar descrente, né? Porque, poxa, se um colega da saúde está falando sobre diabetes e algumas coisas inadequadas, e um paciente ouve, ele toma aquela fala como verdade. Se a pessoa formada falou isso, então talvez deve ser verdade. E aí é muito comum de ouvir no ambulatório pessoas que têm várias crenças que foi ouvindo durante a vida, que falaram para ela, que cobraram dela, que julgaram ela, que ouviu de colegas da saúde por aí, até em instituições de saúde. Ou seja, às vezes esse trabalho de verificar como que a pessoa entende o diabetes é muito importante. Ah, não, eu tenho diabetes há 20 anos, então a pessoa tem um histórico, ela já passou por algumas instituições, conhece alguns profissionais, não é uma pessoa que chegou no diabetes há um ano, por exemplo, né, que vai explorar esse mundo agora. Então, cada caso exige de nós uma certa responsabilidade, uma certa sensibilidade. Porque uma intervenção com um paciente que vive o diabetes há 20 anos é diferente de quem descobriu diabetes há 6 meses, ou um ano, por exemplo. Né? São vivências diferentes, que eu estou querendo dizer isso. Né? Então, ter essa compreensão da vida da pessoa é muito importante. Porque É. quando eu ouço essa pessoa que eu comentei agora há pouco, lá do ambulatório, que fala que para essa pessoa o diabetes é o menor dos problemas da vida e vive numa boa com diabetes, então que bacana, olha só. Essa pessoa chegou num ponto muito bom, inclusive. Glicada 6 ponto, acho que 5 ou 6 por muito tempo. E não varia muito. Bacana.
né? Todos vão chegar lá dessa forma? Não sei. Mas cada um tem o seu próprio caminho. Como que Sim, vai ser o caminho? Não sabemos, mas o caminho existe. Com uma equipe especializada que vai te orientar, você seguindo a orientação da sua equipe, que você confia, a equipe que conhece a história, minimamente, que eu saiba buscar informação no lugar devido, tudo isso é muito importante. Eu falo que são fatores protetivos para lidar com diabetes. Informação, pessoas que eu gosto por perto, não necessariamente família biológica, mas quem eu considero como família é muito mais importante, né? Fazer as consultas, tudo isso é fator protetivo para ter uma vida mais saudável no médio e longo prazo, né? Então, de novo, informação. Estou falando toda hora a mesma coisa, de formas diferentes, né? Para ficar muito bem claro. Informação salva vidas, pessoal. Nunca duvidei disso. sim. E tem uma outra informação também, né, Luiz, que eu acho que é importante, aquela que você compartilha, né? Uhum, Você tem um grupo, você tem alguém, né? A gente fazia muito isso no nosso programa de educação em diabetes presencial, era uma troca. Então, da mesma forma que tem gente que descobriu diabetes, chegou no ambulatório hoje, tem gente que já está lá 10, 12 anos, né? uhum, Então, a estrada percorrida por um não vai ser a sua estrada, mas ela pode te contar algumas coisas que podem te ajudar, né? Então, um grupo de apoio, né? Um lugar onde você se sinta acolhido, ele é muito importante. Porque sim, a gente vem com as nossas crenças limitantes, né, Luiz? Isso é uma coisa uhum, importante da gente falar. Então, sim, a gente tem algumas coisas internalizadas na gente que a gente acha que a gente não dá conta disso, que a gente não nasceu para aquilo, não é que fulano capaz. falou que você não vai ser boa, que você não é capaz de fazer aquilo. Então, quando você está em grupo, você começa a entender que cada um tem a sua crença limitante, cada um Sim, tem a sua dificuldade, uhum, mas que às vezes a dificuldade minha pode ser a dificuldade da outra pessoa também, né? Por quê? Porque nós somos seres que estão inseridos no mesmo mundo, na mesma sociedade. Então, às uhum, vezes, um diagnóstico para mim foi recebido de uma forma muito mais tranquila. Ah, meu pai já tinha diabetes e ele cuida e é ótimo, ele não tem problema, ele não tem dificuldade. Então, eu vou receber esse diagnóstico de diabetes de uma outra forma. sim, Agora, se eu tenho uma crença de que quem tem diabetes tem sempre problema, que não vai conseguir. uhum, Eu escuto às vezes muitas mães, e eu sei que tem mães aqui, que falam assim: ah, mas meu filho, ele tem diabetes, como é que vai ser? Você fala uhum, isso porque você não tem diabetes. Eu falo, gente, mas você pode olhar a quantidade de profissional de saúde, de gente que não é só profissional de saúde, que tem uma vida, como você falou, por exemplo, deu o exemplo da Débora. Então, uhum, são exemplos que, assim, a pessoa vai continuar sendo o que ela quiser, o que ela desejar ser dentro das possibilidades dela. Então, sim, cuidado com o futurismo, né? Que o futurismo normalmente é isso. Eu já estou imaginando o que vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos, e normalmente não é uma coisa boa, né? Porque a gente tem tendência disso. Então, será que eu estou construindo alguma coisa hoje para que seja diferente disso? Quer dizer, então será que eu estou me empoderando? Será que eu estou empoderando meu filho? Será que eu estou contando na escola? Será que eu estou fazendo uma sociedade inteira entender que o que a sociedade achava que era o correto, que era o certo, né? Em casa, na minha família, não é mais, né? A gente tem conhecimentos novos. A gente tem. Você falou uma coisa que eu acho muito importante. Quem tem 30 anos de diabetes, gente, já passou por todas as experiências que a gente já imaginou, né? uhum, De não ter um glicosímetro, de não ter uma agulha tão fina como a que tem hoje, né? De não ter uma insulina rápida, quer dizer, de não ter outras situações que já foram muito difíceis e que foram enfrentadas, né? Então, a gente não pode comparar a nossa história com a história do outro, mas a gente pode tirar proveito da história. Ó, oh, fulano sim, fez isso, fulano fez aquilo. Quem sabe isso serve para mim? Então, uhum, eu acho que passa muito nessa coisa que a gente vem trabalhando muito, dessa questão do câncer e do diabetes,
passa muito por isso, pela sua crença do que você dá conta de fazer, do que você veio fazer aqui, né? A sua crença como um todo, do que é que você está inserido nesse mundo para fazer o quê, né? Então, eu acho que você, enquanto pessoa, não enquanto pessoa com diabetes, você, enquanto pessoa, tem que entender as suas possibilidades, né? Os seus potenciais, que são coisas que eu escuto muito, às vezes, as pessoas sempre se colocando para baixo. Ah, eu sou muito ansiosa, ah, eu sou muito deprimida, ah, eu não tenho vontade de fazer as coisas, ah, tudo para mim é muito difícil. Tá, tudo bem, pode ser, mas e aí? Uhum. Né? E aí, o que nós vamos fazer? Exatamente. E essa frase, essa afirmação do eu sou alguma coisa, vamos pensar um pouco nisso assim. Pensa bem. Geralmente o que é mais comum de ouvir, ah, eu sou ansiosa, ansioso, algo coisa do tipo. Vamos pensar na frase eu sou ansiosa ou eu sou ansioso. Aí você pergunta assim, você nasceu ansioso? Não, você não nasceu ansioso. Então, você está ansioso por alguma questão da vida. Ninguém é ansioso. Então, às vezes, o nosso próprio discurso nos afunda mais. Porque se eu falo Rotula, que né? eu sou, rotula muito mais, eu sou ansioso, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou um tanto de coisa, eu vou me afundando sem perceber. Só que na realidade, ninguém nasce ansioso. Nem que tenha um gene hereditário da ansiedade. Também não é assim que funciona. Existe gatilho, existe uma vida, existe a cultura, existe a minha educação. Então, assim, até para a gente pensar mesmo nessas afirmações de eu sou tal coisa. Quando a gente fala eu sou, é um fardo muito pesado para a gente poder lidar, né? E aí faz mais sentido pensar em eu estou ansiosa. Por algum motivo, tem que saber qual é o motivo, né? Às vezes não é tão aparente, mas vamos pensar um pouco sobre isso, né? Então, assim, a vida é muito plural, a gente tem que explorar muito essa vida aí, né? E, por exemplo, às vezes, essa questão do julgamento das pessoas, né, em relação às pessoas com diabetes, pensem bem, sem aprofundar muito. Às vezes, nem nós sabemos de nós mesmos, quem dirá o outro. Pronto, acabou a discussão, é isso. Ou seja, se nem eu sei sobre mim mesmo, quem é o outro para poder falar o que talvez ele ache sobre minha vida? Não é assim que funciona, né? Uma Uhum. coisa é um bate-papo reflexivo com um amigo seu, ele põe o que ele acha, você perguntou o que ele acha, é diferente, é mais leve, é com alguém que você confia, né? Agora, se você ouve por aí pessoas falando sobre a sua vida sem saber quem você é, isso é totalmente injusto, né? E às vezes você que está ouvindo fica com muita raiva, muito incomodado, né? E aí pensa, poxa, mas fulano nem sabe quem eu sou. Então isso que ele acabou de me falar não vai me afetar tanto mais aqui pra frente. Porque nem eu sei sobre eu mesmo. Quem dirá aquela Uhum. pessoa, né? Então, assim, falar sobre diabetes é falar sobre a vida. E falar sobre a vida é falar sobre construção diária. E tudo é flexível, tudo é possível, né? É muito comum de ver pessoas na fase de velhice, por exemplo, que mudaram algumas coisas. Ou na fase adulta, vou colocar na fase adulta, que mudaram algumas coisas. Que hora no passado fala assim, poxa, nossa, eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Ou eu não fazia, hoje eu passo a fazer. A vida vai mudando com o decorrer com o decorrer das demandas. O trabalho, de questões de relacionamento, de questões da própria maturidade, da idade como um todo e tal. Então, assim, a vida vai passando. E por que não tentar passar por ela de forma mais saudável? Por você, não é por ninguém mais. Não é pelo seu pai, pela sua mãe, é por você. Não é pela sua amiga, é por você, né? Claro que se você estiver bem, vai influenciar direto ou indiretamente quem está ao seu redor. Isso vai acontecer. Mas faça por você. Eu acho que esse é o pensamento. Não é um pensamento egoísta. É no sentido de autocuidado, sabe? Carinho com você mesmo, carinho com sua vida, com o seu processo, com o seu tratamento, isso é muito importante. Porque aí você começa a se automotivar, porque você vai ver que, poxa, estou me autocuidando melhor. E eu percebi alguma alteração na minha glicemia. Olha, então talvez, se eu me cuidar um pouco mais, eu vou ter a minha glicemia um pouco mais adequada, um pouco mais estável, por exemplo. A pessoa começa a se automotivar, porque o que ela está fazendo está tendo resultados. Essa questão é muito importante, porque às vezes as pessoas fazem e não vê nada mudando. E isso é o cúmulo do absurdo. É o caos. Como assim não está mudando? Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Causa um desespero, né? Então, assim, até quando eu falei aquela questão do tempo,
pensar que é um processo mesmo, assim. E cada um vai ter o seu processo. Às vezes a questão, talvez você vai entender mais rápido, por exemplo, local de aplicação de insulina, é uma questão mais técnica. É aqui, 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 né? Agora a questão psicológica é uma conversa, é um processo que leva algum tempo para a pessoa se entender um pouco melhor, para a gente poder entender como que nós podemos ajudar aquela pessoa, né? Então, assim, educação e saúde é um processo, né? E como a vida vai mudando, as demandas da saúde também vão mudando. Ter DM1 em 1990 é diferente do que 1980, é diferente do que 2021. Cada geração me demanda uma coisa diferente. Hoje em dia, o mundo é muito mais agitado, muito mais ansioso, correria o tempo inteiro, te cobra o tempo inteiro sobre produção, sobre estudos, você não pode parar. Quem descansa hoje em dia é mal visto. Como assim você está parado sem fazer nada? Tem que fazer alguma coisa. Estou querendo dizer que o mundo vai mudando e cada mudança que o mundo vai gerando vem com uma demanda nova para a gente, né? Então, se eu tenho DM1 no ano 2022, com todo esse julgamento por aí, eu vejo as pessoas fazendo tantas coisas. Ah, mas como assim eu tenho 30 anos, um colega meu também de 30 anos faz tal coisa, eu não posso fazer? Como assim você não pode fazer? O que você entende por não poder fazer aquilo? É questão de. Ah, eu não consegui viajar para onde que ele tá porque eu não tenho dinheiro. Tá, é uma questão de. Vai que eu viajo e passo mal no avião. Vai que eu chego lá e eu passo mal na praia. Quer dizer o quê? De novo, informação. De novo, educação. Educação e saúde é isso, né? Então, eu acho que as palavras que eu acho que eu mais falei hoje foi sensibilidade, talvez por parte dos colegas da saúde, informação para todo mundo, para a vida, não só para o DM1, mas no caso hoje, DM1, e, e conscientização mesmo, né? Assim, eu acho que isso é muito importante. E claro, é uma live que também nós não queremos que vocês sejam pós-graduados em diabetes. Às vezes, a ideia não é essa. A ideia é ter uma vida minimamente um pouco mais saudável, um pouco mais leve, se assim possível, com um pouco mais de informação. Porque se eu tive a hipoglicemia ontem de madrugada, e eu não sei muito bem como lidar com uma hipoglicemia de madrugada, por exemplo. E aí eu vejo uma live, ou eu leio um texto cientificamente aprovado, ou eu tenho algum acompanhamento com o colega da saúde, e eles me ensinam como que eu posso lidar com uma hipoglicemia. Aquele ponto da minha vida já tá um pouco mais estável. Já fica menos ansioso. Agora eu já sei o que que eu posso fazer, o que que eu devo fazer. E, inclusive, como a Márcia disse, trazer a família junto. Alguém mora com você? Será que você também não pode falar sobre isso com quem mora com você? Porque se algum dia precisar, essa pessoa te ajuda também, né? Vamos compartilhar as angústias com quem você confia, que é muito importante. Não é com qualquer pessoa, não é assim que funciona. É com quem você confia, com quem te entende, ou pelo menos tenta te entender. Às vezes você não tem essa pessoa de confiança, talvez você venha para a internet. Busca o perfil da Janice, Educação em Diabetes, onde a Márcia está online hoje. Busca o perfil, veja lives, veja os posts, tem muita informação nesse perfil da Educação em Diabetes. Então, assim, na dúvida sobre diabetes, só para não aprofundar muito, corre aqui na Educação em Diabetes e dá uma olhada no feed. Passa o dedinho lá e vai ver bem em partes, ver cada dia uma coisa, vai se educando e tal. Tem como ser saudável e tem como ser leve. Não tem que ser essa coisa pesarosa o tempo inteiro, não tem que ser esse tratamento que me demanda muito o tempo inteiro, é aquela coisa que me paralisa a vida. Não tem que ser sobre isso. Se é Tá, sobre isso, tem alguma coisa equivocada no processo aí, né? sim. E assim, eu ia encerrar a live, mas eu acho que eu tenho que responder a Pamela, que escreveu aqui. Como fazer quando você tem um filho com DM1 e não tem ninguém que se interesse para cuidar? Pamela, ensina para o seu filho cuidar de si mesmo. Ensina para ele o que ele consegue saber hoje. E à medida que ele for crescendo, você vai ensinando cada vez mais autonomia. E aí, ele vai se interessar pelo próprio diabetes e vai depois achar pessoas parceiras na vida dele. A gente não pode achar que porque um familiar ou uma pessoa que esteja perto da gente não queira se envolver, que ninguém vai se envolver, né? Então, primeiro, cuide dessa autoestima do seu filho, para que ele saiba cuidar dele, para que ele entenda que ele precisa cuidar dele e que ele vai poder contar com outras pessoas. A gente tem que tomar cuidado para o nosso medo não paralisar a outra pessoa, porque o medo faz isso.
Se eu tenho medo, eu transmito esse medo, principalmente para o filho. E eu acho que eu queria terminar a live de hoje, ainda tem muita coisa para falar, mas eu tenho uma frase da Cora Coralina que eu gosto muito, que fala assim: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Uhum. Isso, para mim, é o mais importante. Se você Sim, acha que você tem que mudar, se você acha que tem alguma coisa em você que não tá bacana, se você acha que tem alguma coisa que tá te fazendo ficar desesperançoso, que tá te fazendo ficar triste, comece a mudar. Mas não preocupa em ser rápido. Preocupa em para onde você está indo. sim. Né? Isso, para mim, é saúde mental. Você Uhum. saber que você tem um objetivo, que você sabe aonde você quer chegar e que você tem um processo. Alguns vão caminhar mais rápido, outros vão caminhar mais devagar. Mas isso é só um referencial. Você que Sim, sabe do seu próprio processo, tá? Eu exatamente. queria agradecer demais todo mundo que esteve aqui hoje. Uhum. Obrigada. Eu sei que tem muita coisa para falar, né, Lu? A gente gosta, a gente Tem. ama muito isso que a gente faz. Então, Sim. se deixar, a gente fala o tempo inteiro. Se vocês tiverem Uhum. qualquer dúvida, o perfil do Luiz está aí. Eu estou aqui sempre na Educação em Diabetes, doutora Janice, a nossa equipe toda, sabe, está aqui para acolher, para poder responder, para poder ajudar no que for preciso. E, mais importante, conte com você mesmo. Você é uma pessoa muito importante. Com Obrigada. certeza. Eu quero falar só 3 pontos para a gente poder fechar, assim. O primeiro ponto é o que eu falei durante a live. Falar sobre diabetes é falar sobre a vida. E falar sobre a vida é falar sobre construção, sobre possibilidade, sobre flexibilidade. A vida não é sentença. A vida pode mudar e você pode mudar junto com a vida, né? O segundo ponto é dieta restritiva, ouviu o termo, sai correndo. Tô falando muito bem no português bem rasgado, né? Não tô sendo formal, não. Não existe dieta restritiva. Cortem isso, não existe isso. Se você ouvirem de algum lugar, não vão, tá? Porque não é assim que funciona. Isso não é saudável, isso não é saúde. E se algum colega da saúde oferecer para vocês esse tratamento, pode sair correndo, pode lembrar de mim. O Luiz falou na live que eu tenho que sair correndo. Sai correndo mesmo, de verdade, tá? E não voltem lá nunca mais. E o terceiro ponto, bebam água. Mas Eu é passei isso. a live inteira bebendo Bebeu água. A minha não tá aqui, enfim. Mas obrigado pela presença de todo mundo. Eu acho que foi uma live legal. Eu acho que conseguimos trazer algumas reflexões importantes. É sempre uma live, mais um bate-papo, né, Márcia? A gente sempre fala, vamos tentar bater um papo, sem trazer tanta teoria, um bate-papo que as pessoas possam entender um pouco melhor e aplicar na vida de para amanhã, né? Uma coisa mais prática mesmo, reflexão. E quando eu falo que lidar com diabetes é falar sobre a vida, às vezes quando você olha para uma glicemia descontrolada, ela quer te dizer alguma coisa. Então vamos saber ouvir o diabetes também, né? É isso. Ficamos por aqui hoje, então. Esperamos que estaremos aqui novamente em algum outro momento, né, Márcia? Isso aí. Obrigada a vocês e que Deus abençoe cada um de vocês também. Obrigada. Tchauzinho, boa Tchau. noite.